Você sabia que aprender a fazer um orçamento pessoal vai te dizer e vai te contar muito sobre você? Eu imagino que você deve estar pensando, mas como? Fica até o final que eu vou te mostrar por quê. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou Simone Gantuá. Esse é o Intuito Pecúnia, um canal onde eu troco experiências sobre educação e planejamento financeiro. E como sempre, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações, clicar no like para a gente poder dizer para o algoritmo, para o senhor YouTube, que esses vídeos são legais, que esses vídeos são úteis para que ele seja entregue ao maior número de pessoas. Para a gente começar a tratar desse assunto, eu não vou mentir para vocês não, tá? Fazer um orçamento financeiro, fazer um orçamento pessoal significa duas coisas. Primeiro, ter um trabalhinho todo mês para você fazer e significa planilhar. A gente tem que planilhar, não tem jeito, é planilhar. Eu gosto de fazer duas planilhas. Eu gosto de fazer a planilha mensal e a planilha anual. A planilha anual, ela é meio que uma projeção. E por que eu faço a planilha anual para ser uma projeção? Justamente porque eu sou advogada e profissional liberal. Como eu trabalho muito em cima do que eu produzo, se eu não estabelecer qual a média do que eu ganho, qual a média do que eu gasto, eu não consigo ter um mínimo de previsibilidade e orçamento e me preparar para aquelas despesas que eu chamo de sazonais, que são aquelas despesas que não acontecem todo mês, mas elas acontecem todo ano, como, por exemplo, o IPVA do seu carro, o aniversário do seu filho, o Natal, o Carnaval, que você quer fazer uma viagem, o material escolar e por aí vai. Então, a gente sempre vai ter despesas que vão acontecer anualmente, mas que não acontecem todo mês, como, por exemplo, o condomínio ou a escola do seu filho. Então, enquanto a gente não consegue fazer uma planilha, não consegue ter uma visualização disso tudo, a gente não tem dimensão do que a gente gasta, de como a gente gasta, nem a gente consegue, principalmente, se planejar. Eu não sou a pessoa mais virginiana do universo, eu não faço uma planilha mirabolante dos grandes gurus de investimento. Não, isso pode ser uma coisa muito simples, mas que a gente precisa muitas vezes fazer para a gente conseguir perceber onde que a gente pode cortar, onde que a gente pode investir, onde que precisa de mais investimento. Então, como é que a gente arruma a nossa casa? Começa pelo orçamento. Então, é preciso que a gente entre nesse lugar de ter a consciência de que para planilhar não é necessário você ser um as do Excel, precisa saber mexer em tudo do Excel. Não precisa, isso não pode ser uma desculpa para você deixar de organizar suas finanças pessoais. E isso também, obviamente, não te impede de estudar um pouquinho e aprender. Existem vários cursinhos básicos no Excel, gratuitos na internet, e te garanto, aprender o básico vai te fazer um bem que você nem imagina, porque vai te poupar tempo na hora de fazer a organização financeira disso. Então, como eu te disse, assim, uma das razões pelas quais eu planilho anualmente é para ter uma média do que eu gasto, uma média do que eu recebo. E também, obviamente, também vai te servir para fazer projeções para os anos seguintes, Não só do que você precisa melhorar, às vezes para saber, eu preciso aumentar a receita, porque os gastos vão aumentar, porque ano que vem, meu filho vai entrar no inglês. Então, assim, você se planeja para aquilo que eventualmente pode precisar acontecer e também te permite tomar decisões, apertar o cinto onde tiver que apertar. Enfim, se organizar. Nós advogados, e você também que está assistindo, que é profissional liberal, que é autônomo, a gente não tem 13º salário, a gente não tem FGTS. Então, se você não se planeja para esses eventos, se você quiser viajar, como é que você vai fazer? Se você não se planejar, você vai acabar se endividando e vai ficar o quê? Vivendo a vida, pagando juros. E principalmente, gente, se planejando para o futuro, porque você não só não vai ter dívidas, vai viver nesse gargalo dessa dívida, como você também não vai conseguir planejar o teu futuro para você ter uma velhice. Aí alguém pode dizer assim, mas não só se vive uma vez na vida. Mas quem disse que... E se eu morrer cedo? Se você morrer cedo, você vai deixar sua família protegida, E se você não morrer cedo, você vai viver bem a sua velhice. Acho que é isso que a gente precisa pensar. Essa visão... na minha concepção pueril de que só se vive uma vez na vida, eu mereço, é uma visão infantil. Então, se você quer puxar as rédeas das suas finanças, você tem que crescer.
E crescer é olhar o que você gasta com a seriedade com que você precisa olhar para isso. Então, assim, organize suas... Se você assistiu o vídeo dos 5 maiores erros que o advogado comete, certamente você já está fazendo a sua planilha profissional e você já sabe que você vai ter uma receita no mês seguinte daquilo que você faturou no mês anterior com aquelas reservas que você tem que ter. Então, a gente já está num segundo momento. Como que você organiza a sua finança pessoal, da sua casa, da sua vida? Eu separo as despesas da minha vida em 8 grupos. Grupos de despesas. Por que eu separo em 8 grupos de despesa? Para eu saber onde eu gasto mais. Para eu administrar aonde eu posso cortar. Então, essa é uma das estratégias que eu tenho. Então, primeiro grupo de gastos, gastos com habitação. O que eu gasto para morar? Eu gasto o financiamento ou o aluguel da minha casa, o condomínio, o IPTU, a luz, o gás, a internet, o telefone, o serviço de streaming, a manutenção da casa, eventualmente seguro de casa, tem gente que tem seguro de casa, empregados domésticos, que vai desde a cozinheira, a diarista, a babá, o jardineiro, serviço de jardinagem, se você não tiver um empregado doméstico jardineiro, mas tiver uma jardinagem contratada. Dedetização também faz parte das despesas com habitação. Então, aí tá esse grupo. Por que eu coloquei isso tudo aí? Porque você pode perceber que nesse grupo tem coisas que eventualmente fazem sentido para mim e podem não fazer para você. Eu, por exemplo, poderia ter uma empregada, mas não quero tirar minha privacidade, isso é uma questão até de conforto. Mas se eu tivesse endividada, seria uma coisa que eu poderia cortar. Tirar o empregado doméstico diário e colocar ele como diarista, né? Mudar a estratégia do gasto. Isso também te traz eficiência. Então, só um exemplo. Segundo grupo, despesas com educação. Para mim, aquilo que a gente provavelmente não deve cortar gastos aqui, né? É um lugar que às vezes você fala assim, não, aqui não dá para mexer. Por isso que eu coloquei educação num grupo separado. Então, o que a gente tem aqui no grupo de educação? Escola, faculdade, pós-graduação, curso de idioma, cursos em geral, livros, cadernos, uniforme. Então, tudo que tiver ligado à escola tá aqui. Professora particular, se eventualmente seu filho precisar de professora particular, de explicador e tal, também entra aqui na despesa com educação. Terceiro grupo, despesas com transporte. Aí entra financiamento do carro, gasolina, IPVA, manutenção do carro, Uber, bicicleta, manutenção da bicicleta, porque tem gente que tem bike elétrica, bike normal mesmo. Quem usa o serviço de bike do Itaú, né, essas bikes da cidade, ou até aquele patinete motorizado, nem sei se ainda tem mais, mas eu soube até que na França eles cortaram recentemente, Paris decidiu que não vai ter mais, eles chamam de trottinette, né? Não vai ter mais. Metrô, ônibus, trem, barca, né? Então, isso tudo entra nas despesas com transporte. E isso, obviamente, envolve você e envolve sua família, né? Todo mundo que coabita. Então, eu esqueci de colocar na despesa escolar, se alguém me perguntar, a despesa com transporte escolar. Eu colocaria como transporte escolar aqui na despesa de transporte, tá, gente? Não colocaria lá na educação, não. Quarto grupo de gastos, gastos com saúde. E aí aqui entra plano de saúde, remédios, consultas, exames, fisioterapia, psicólogo, dentista, personal trainer, academia, se for bike que você usa para atividade física, por exemplo, se você tem uma bicicleta de ciclista que você usa para atividade física, para a sua saúde, ela entra aqui, ela não entra como transporte. Então, e aqui entra também, inclusive, os gastos com as roupas que você usa para a prática dos esportes também. Eu, pelo menos, coloco aqui, porque está tudo dentro do custo operacional da saúde, daquilo que eu faço para melhorar a minha saúde. E aqui também entra nas despesas com saúde, whey protein, creatina, essas coisas que as pessoas tomam aí também entram na despesa com saúde. Em quinto, e aí eu tô falando quando é coisa especificamente para saúde. Mas olha só, eu tô colocando aqui o que faz sentido para mim, tá? Se você achar que a creatina e o whey protein entram na despesa com alimentação ou com cuidados pessoais, que são outros grupos que a gente vai tratar aqui, é com você. O importante é que você agrupe e que você veja o que faz sentido, porque esses grupamentos, eles servem principalmente para você olhar os teus gastos e perceber onde que você gasta mais e se houver necessidade de onde você pode cortar as coisas ou onde você quer acrescentar coisas e você precisa ver que você precisa aumentar a sua receita, enfim, você poder olhar todas as suas despesas.
O quinto grupo entra o grupo da alimentação, que aí entra supermercado, padaria, açougue, comida congelada, quentinha, cafezinho, né? Aquele cafezinho que você toma todo dia na padaria, a delicatessen, que você compra umas coisinhas para frios e tal, para o dia a dia e etc. Também entra aqui. E eu também colocaria aqui aquelas lojinhas de produtos naturais que você compra uma farinha disso, uma farinha daquilo, também entraria nesse grupo aqui, né? A feira, enfim, o hortifruti, tudo entra aqui. No sexto grupo, entra o grupo das despesas pessoais. Isso aqui até é um pouco mais polêmico, porque tem gente que não cria esse grupo, né? Mas eu coloco aqui nos grupos com os cuidados pessoais, eu coloco o vestuário, né? Que seria a moda e tal. Farmácia, e aqui na farmácia eu não tô falando de remédio, eu tô falando do protetor solar, eu tô falando do shampoo, eu tô falando dessas coisas que a gente usa com cuidado pessoal mesmo, mas que tá ligado mais à higiene pessoal e não necessariamente à saúde, tá? Também entra aqui salão de cabeleireiro, depilação, sobrancelha, né? Aquele pessoal que faz cílio. Enfim, isso aqui entra nos seus cuidados pessoais. Aí você avalia dentro da sua rotina o que você agruparia aqui. Em sétimo lugar, entra despesas com lazer, né? Esse aqui é o que a gente tem que ter muito cuidado, porque aqui também geralmente é um dos lugares que a gente torra dinheiro com uma facilidade enorme. Então, por exemplo, viagem, festa, presente, ingresso para o teatro, ingresso para o show, lembrancinhas de Natal, lembrancinhas que seus filhos levam para a festinha que vai convidado, almoço fora, chopp com amigos, pizza, ingresso para o parque. Essas despesas todas, elas necessariamente estão dentro do lazer. E aí, inclusive, o futebol, o jogo de futebol do final de semana, isso tudo entra aqui. E aqui, geralmente, é onde você pode tanto planejar, porque muitas coisas, por exemplo, presentes, festas, viagens, são coisas que você faz com uma certa recorrência. Então, dá para você destinar uma verba para isso, em vez de você, né? Você, obviamente, vai catalogar essas dívidas, mas você pode, de repente, planejar verbas para você ter dentro do seu orçamento para gastar com essas coisas. Em último lugar, e não menos importante, despesas com futuro. Então, aqui eu sempre falo que aqui entra a previdência privada, se eventualmente você pagar, aqui entra o INSS, se você for contribuinte individual, né? Porque se você for empregado, o teu empregador já recolhe por você. Então, se você contribui como contribuinte individual, você deve fazer. Além disso, também coloco aqui as despesas que você vai ter com o futuro em relação ao que você vai poupar. E eu já disse aqui que eu poupo 30% do que eu ganho. Então, eu não tenho previdência privada, isso é uma estratégia minha. Eu sou contribuinte do INSS, sou obrigada, né? O INSS é uma contribuição compulsória, né? Mas eu guardo 30% do que eu ganho. Então, é importante, e para mim essa despesa é uma despesa, se é que existe essa palavra na língua portuguesa, ela é imexível. Acho que a gente não pode mexer nessa despesa, porque, como eu disse já no início do vídeo, vou repetir isso em vários vídeos que eu vou falar, eu não vou cansar de dizer isso para vocês. Essa história de que só se vive uma vez na vida é me desculpe, gente, mas é uma idiotice que falam, porque a média de expectativa de vida de nós brasileiros é acima dos 70 anos, então a média da vida que a gente tem de expectativa é muito maior do que se você vive uma vez na vida. Então, se você morrer cedo, você vai deixar a sua família tranquila. E se você não morrer cedo, você vai viver a sua velhice tranquila. Então, eu acho que tanto você merece ter uma vida tranquila, como a sua família merece ter uma vida tranquila. E dizer que só se vive uma vez na vida, como eu disse, e repito, é uma afirmação infantil, né? Mas, enfim, chegando a essa conclusão esses 8 grupos aqui, você vai agrupá-los dentro de uma tabela Excel simples, ou de papel mesmo, agrupando essas despesas, e você vai planilhando mesmo, anotando gasto por gasto. Tem gente que faz isso diariamente, tem gente que faz isso uma vez por mês. Eu faço assim, eu estou sempre com as minhas planilhas abertas, então eu vou preenchendo elas ao longo do mês e vou observando, e é muito bom porque eu vou ao longo do mês ajustando os meus gastos para caber dentro disso que eu estou falando. Então, assim, eu não vou deixar de guardar 30%, então algum lugar vai deixar de ser gasto. E eu faço assim, e se me chamarem para sair, eu digo, não vou. Eu não vou dizer que eu estou sem dinheiro, que eu não quero gastar dinheiro.
eu simplesmente falo, não posso ir, e acabou. E aprenda a dizer não também, não só para as pessoas, mas para você mesmo. Né? Esse é sinal de maturidade. E pra gente chegar onde eu quero chegar nesse vídeo, que eu acho que a informação mais importante nessa coisa do orçamento pessoal é você ter noção das coisas que você gasta e das coisas que potencialmente você vai gastar na sua vida e tamanhas responsabilidades que você tem ou terá na sua vida. Eu acho que essa é a principal conclusão que a gente tem desse vídeo aqui. Foi o que eu propus para você na primeira pergunta que eu fiz. Você tem noção de que você se conhece no partir do momento que você disseca os seus gastos? Porque quando você faz essa abertura, você consegue perceber como que você gasta o seu dinheiro. E aí o orçamento realmente vai dizer se o seu gasto é maior com a educação, se você é uma pessoa que se preocupa com o teu futuro, o futuro da tua família, do ponto de vista da formação, se você é uma pessoa que gasta muito dinheiro com lazer, talvez fale muito sobre você ser uma pessoa que não pensa tanto assim no futuro, então seja um momento de você repensar essa estratégia. Se você gasta muito com transporte, né, e o carro fica parado na garagem, será que não é o momento de fazer e mudar a sua estratégia de gasto? Enfim, isso é uma questão pessoal, tá? Embora eu particularmente ache que falar e dizer só se vive uma vez na vida e sair torrando dinheiro é uma infantilidade, pode não ser para você e tudo bem, tá? Isso é minha concepção, mas pelo menos você vai ter um raio-x aí do que você gasta, como você gasta e quem você é nesse rolê aí de despesas pessoais. E é isso que eu acho que é o bacana do orçamento pessoal, porque ele te permite se identificar e ver e olhar para você de verdade. E isso faz com que você também veja o que realmente faz sentido para você e te mostra o que você pode fazer para tornar a tua vida financeira mais eficiente, ter o maior proveito da vida, né? Você poder viver experiências do tipo, só se vive uma vez na vida sem se descuidar do futuro, ou seja, dá para você ter um equilíbrio das coisas. E é isso que eu quero te permitir a partir desse vídeo, que você possa eventualmente dizer, hoje eu vou aproveitar porque só se vive uma vez na vida, mas você vai aproveitar sabendo que você tem a reserva para fazer isso. E isso já demonstra uma maturidade financeira, que são alguns passos mais para frente. Isso era tudo que eu queria dizer isso para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui no canal e não esqueça de comentar o que você mais gostaria de ver aqui. Até sexta que vem. Tchau!